Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12h31 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Pedro Tourinho analisa os trabalhos da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara. Confira como foi a posse dos 25 conselheiros tutelares que assumiram o cargo para o quadriênio 2020-2023. O quadro Saúde Agora fala sobre herpes zoster. Você sabe o que é? Uma doença altamente contagiosa. E no esporte, Ponte Preta vence Santos nos pênaltis e está na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas primeiro, as informações do Legislativo, já os gols da macaca. O vereador Pedro Tourinho, que é o presidente da Comissão de Política Social e Saúde aqui da Câmara, analisou os trabalhos do ano de 2019. Confira só. O vereador Pedro Tourinho, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, apresentou o balanço dos trabalhos realizados em 2019. Olha, foi uma experiência muito desafiadora presidir a Comissão de Política Social e Saúde, considerando que a saúde pública da cidade de Campinas vive uma crise, eu diria, sem precedentes, uma crise consequência do processo de corrupção que desmontou o Hospital Ouro Verde. Até tem um saldo muito positivo do ponto de vista de reforma e construção de novos equipamentos, porque a gente teve o Saúde em Ação, mas infelizmente a gente continuou com um déficit muito severo de profissionais. Então foi um desafio muito grande, porque não parou de chegar em momento algum queixas, desafios, questões que a gente precisava pensar em como resolver. Com tantos desafios, foi necessário buscar estratégias para identificar e ajudar a sanar os problemas. Uma das coisas que a gente compreendeu que seria estratégico para que a comissão pudesse ter sucesso na sua tarefa era a de democratizar o espaço dessa comissão, abrir essa comissão para que ela pudesse ser uma caixa de ressonância para demandas de setores de trabalhadores da saúde, setores populares que reclamam melhor assistência, para denúncias, para que a gente pudesse ouvir denúncias, acolher denúncias. Então, a comissão recebeu várias denúncias, por exemplo, denúncias como a do possível fechamento do serviço de assistência domiciliar, de atenção domiciliar da região sudoeste, denúncias como a questão da situação dos psicólogos e psicólogas no Hospital Mário Gatti, Ouvimos queixas, por exemplo, como as dos profissionais da enfermagem, que foram insultados por um vereador aqui, E aí toda uma reflexão sobre o trabalho da enfermagem foi feita na comissão. Uma das soluções da comissão foi sair dos limites da casa para atender a demanda. E, ao mesmo tempo, levando também o trabalho da comissão para fora dos muros daqui da casa. Então, nós realizamos algumas atividades fora da Câmara. Algumas delas foram atividades de diligência, visitação a equipamentos públicos. Então, ainda no meio desse ano, nós fomos, por exemplo, à UPA do Carlos Lourenço, visitar, acompanhar aquele edifício, ver como é que estava sendo mantido e pressionar para que aquele prédio fosse inaugurado, coisa que felizmente aconteceu no mês de novembro. Fomos também no Hospital Ouro Verde, fizemos uma visita no pronto-socorro infantil e adulto do Hospital Mário Gatti. Além de visitar os espaços de saúde, o parlamentar conta que a comissão realizou reuniões para ouvir a população. E também realizamos reuniões, no sentido de abrir espaços que pudessem ser espaços de debate e organização das comunidades e de uma escuta, da realização de uma escuta qualificada sobre o que são os problemas de saúde que as pessoas vivenciam. Então realizamos 2 reuniões, uma delas na região sudoeste, lá no Ouro Verde, e a outra na região noroeste, no Campo Grande. Então foram momentos muito especiais de escuta dos problemas de saúde mais importantes de cada uma dessas regiões. Para 2020, a comissão vai manter as estratégias. Então, essa estratégia de abrir e democratizar a comissão, na nossa avaliação, vai ser mantida ano que vem. A gente entende que é necessário continuar esse processo, porque a Câmara tem que se democratizar. Então, de modo geral, eu acho que foi um saldo positivo. Tivemos a assiduidade dos vereadores aqui, foi muito positiva também. Quem está nos assistindo e tem demandas, questões na área da saúde e de assistência social para trazer aqui para a Câmara, fique à vontade de entrar em contato conosco. Muito obrigado. 25 conselheiros tutelares assumiram o cargo na última semana para o quadriênio 2020-2023. Confira.
O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, empossou 25 membros titulares e 25 suplentes, que vão integrar os 5 conselhos nas regiões administrativas Norte, Sul, Leste, Sudoeste e Noroeste da cidade. O presidente da Câmara, Marcos Bernadelli, acompanhou o evento. Hoje essa posse é uma demonstração, o auditório aqui totalmente lotado do Salão Vermelho, da magnitude e a responsabilidade que esses 25 conselheiros doravante terão que ter junto às nossas crianças, junto à Vara da Infância e Juventude, junto aos seus próprios conselhos individuais. A eleição foi realizada em outubro do ano passado e contou com mais de 14 mil eleitores que fizeram suas escolhas entre os 54 candidatos disponíveis. A presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente comentou os trabalhos dos eleitos para este novo quadriênio. Um desafio pela frente, né? Sempre com ações pautadas na legislação, mas com um olhar carinhoso e atencioso para as crianças e adolescentes da cidade de Campinas. Eles passaram sobre o crivo do voto, como nós, e não podia ser diferente. Os gabinetes todos, com absoluta certeza, estarão abertos a eles, até por proposituras, e também o gabinete da presidência, como um canal aí de encaminhamento para soluções dos problemas que advirem. Cabe ao conselheiro tutelar o atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias, recebendo denúncias e aplicando as medidas de proteção sempre que os direitos reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, forem ameaçados e violados. A veterana Débora vai entrar no 4º mandato dela, como conselheira, e mesmo assim a ansiedade não passa. O sentimento é de satisfação de poder continuar nessa luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente, né, para que a gente consiga avançar nas políticas públicas, naquilo que eles precisam, para que tenham um desenvolvimento sadio, protegido, né? Dos 25 eleitos, 17 estão em seu 1º mandato. Débora deu uma dica para os novatos. Perseverança, coragem e muita sabedoria, né? É um trabalho árduo, muito difícil, às vezes a gente chora junto, ri junto, mas não desistir, né? Avançar sempre em defesa das nossas crianças e adolescentes e suas famílias, né? O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas oferece diariamente vagas de emprego através do Sistema Nacional de Emprego. Porém, ainda há baixa adesão das empresas, o que poderia aumentar a oferta de oportunidades de trabalho. Quem procura emprego ou um trabalhador qualificado deve entrar em contato com o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, o CEPAT. Bem, o CEPAT, então, é o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, que dentre várias ações, vários serviços ao trabalhador, oferece a intermediação de mão de obra, que é o encontro das demandas da empresa, né, pelo preenchimento das suas vagas, com os trabalhadores que estão cadastrados aqui no nosso sistema, né? Então, assim, para a empresa é um serviço muito interessante, né, que não tem custo algum aí para que esses trabalhadores, para que ela receba esses trabalhadores de acordo com o perfil da vaga, os requisitos da vaga, sem demandar aquele tempo, que geralmente é o RH, a triagem de currículos, né, demanda muito tempo. Então essa etapa o CEPAT já faz para a empresa de acordo com os critérios, né, estabelecidos para a vaga, para o preenchimento da vaga. O CEPAT também oferece gratuitamente para as empresas cadastradas salas para a seleção do RH. E a gente cede aqui no nosso espaço salas para seleção, para que essas empresas possam fazer suas seleções aqui no nosso espaço. É um processo muito simples, né, e que facilita bastante aí a vida dos RHs das empresas. Então, as empresas interessadas podem acessar aqui o serviço através do telefone 19 21 17 5177 ou através do e-mail cepatcampinas@gmail.com. Para concorrer às diversas vagas disponíveis, o trabalhador deve realizar um cadastro. E, por outro lado, o trabalhador, para concorrer a essas vagas que são ofertadas aqui no CEPAT, né, são vagas desde para a população adulta, a população jovem, vagas para pessoas com deficiência, de estágio,
estágio, temporárias, permanentes. Então, o primeiro passo é ele se cadastrar nesse nosso sistema, então comparecendo a um dos nossos postos de atendimento, portando RG, CPF, carteira de trabalho e cartão do PIS. Fazendo o seu cadastro, ele já passa a concorrer às oportunidades que estejam em seu perfil. E aí, para quem se interessar, maiores informações podem ser acessadas através do nosso site, cepat.campinas.sp.gov.br. As informações são atualizadas em tempo real no site e aplicativo do celular. Então, o trabalhador aí que se interessar por uma vaga, né, ele pode consultar as vagas através do aplicativo Cepat Vagas, né, então disponível lá na loja de aplicativos, baixando um aplicativo muito simples, muito fácil, né, de ser utilizado e que é atualizado em tempo real. Então, à medida que entram novas vagas, esse aplicativo já contém essas novas informações e, havendo interesse, o trabalhador ele pode ou comparecer a um dos postos de atendimento para o nosso atendimento presencial ou fazer uso também dos aplicativos do governo federal, né? Que aí a gente tem o site Emprega Brasil e o aplicativo Cine Fácil, que o trabalhador também consegue, entrando no seu cadastro, estando no perfil da vaga, já consegue até emitir a sua carta de encaminhamento para a participação no processo seletivo. Os candidatos às vagas devem procurar qualquer uma das 3 unidades. O Cepat também trabalha com o serviço semanal de orientação ao trabalhador, com dicas de como se portar em entrevista, como fazer um currículo e cursos. Lembrando que no Cepat não é somente a segunda-feira o melhor dia para procurar emprego. Embora tenha essa cultura, né, do trabalhador no início da semana buscar, né, alguma oportunidade de emprego, não necessariamente é as segundas-feiras que as empresas mais ofertam vagas, né? Então isso varia muito, o trabalho de um RH é muito dinâmico, então a gente já chegou aqui a ter um volume grande de vagas de quinta e de sexta-feira. Então o ideal é não se apegar ao dia da semana e a orientação que fica para o trabalhador realmente é de acompanhar os nossos painéis de vagas, né, as vagas que são divulgadas aí no site, nos aplicativos, nos murais físicos, né, nos nossos postos de atendimento e estar sempre atento a essas oportunidades, tá, que podem aparecer numa segunda ou até mesmo numa sexta-feira. Vamos para um rápido intervalo e na volta a previsão do tempo para esta terça-feira. Será que a chuva permanece em Campinas? Tem ainda quadro de educação sobre a criatividade dos professores para reger uma aula, quadro de saúde. Você sabe o que é herpes zoster? E tem ainda a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Ponte Preta eliminou o Santos. O intervalo é rapidinho. As crianças estão cada vez mais precoces e os pais adoram compartilhar isso. Mas tão importante quanto detectar um talento precoce é detectar um câncer precocemente. Os sintomas do câncer infanto-juvenil podem se parecer com os de doenças comuns entre as crianças e jovens. Por isso, se perceber algum desses sintomas, procure um médico. Quanto antes o câncer for detectado e tratado em centros especializados, mais chances ele tem de cura. E ajude as associações da CONIAC a cuidar do câncer infantil em todo o Brasil. Faça uma doação. Todo equipamento que é previsto no CTB para fazer parte ali do veículo são importantes. Triângulo, estepe, as chaves. Então, são materiais necessários, né, para quem viaja. Inclusive, ao ter problema numa viagem, como se for o caso de usar um acostamento, sinalize bem, evite ficar no acostamento também. Procure, se for possível, parar em um local seguro, numa base da polícia rodoviária, num posto de gasolina. Então, no contexto geral, tudo que faz parte da segurança do carro, faça uma revisão e deixe em condições, porque se você precisar, será muito bem vindo naquele momento. Áreas de instabilidade permanecem em Campinas e região. Nos últimos dias, choveu 112 milímetros e para esta terça-feira o sol até chega a aparecer, mas a nebulosidade continua alta
e chove no fim da tarde e início da noite. 12 alagamentos de imóveis e 7 quedas de muros. Sobre as temperaturas aí na sua tela, mínima de 20 e máxima de 29 graus. A herpes é uma doença altamente contagiosa que se pega através do contato direto com a ferida de alguém. Porém, existem vários tipos e formas de contágio, como a herpes zoster. Olha só. No Saúde Agora desta segunda, vamos falar sobre herpes. Teremos orientações de uma dermatologista para explicar sobre o que é a doença. Existem vários tipos de herpes, causados por vários tipos de vírus, por isso vários tipos diferentes. Por exemplo, o herpes simples, que é aquele herpes que pode dar na pele, que a pessoa também tem o herpes labial, né, que é um herpes simples. Existe o herpes genital, que dá na região genital, que é uma doença sexualmente transmissível. E existe também o herpes zoster, são os mais comuns, né, os tipos de herpes. O herpes zoster, que inclusive o povo chama de cobreiro, que é o famoso cobreiro, que é um tipo de herpes que é o que a gente vai falar hoje, que é um herpes onde o vírus da catapora, que provoca a catapora na infância da pessoa, é reativado na idade adulta e provoca uma inflamação em um determinado nervo da pele. Então, por exemplo, geralmente, na maioria das pessoas, ele pega um dermátomo, que a gente chama, que é uma parte da pele em que aquele nervo está inflamado e aí causa dor, causa lesão de pele, causa incômodo grande. Tem casos até de confundir essa dor do herpes, como ela dá em faixa, se confunde até com um infarto, né? E não tem nada a ver, depois que descobre que a causa é o herpes. Embora tenha o mesmo nome, o herpes zoster não é causado pelo vírus da herpes, mas sim por uma reativação do vírus da catapora. Ainda assim, será que é possível prevenir? Não dá para saber, porque vai depender se a pessoa teve uma catapora quando era criança ou muitos anos atrás. Esse vírus tem que ser reativado. Quando esse vírus é reativado, geralmente é porque caiu a resistência da pessoa por algum motivo. Ela está com a resistência baixa, o vírus vai lá e reativa e causa as lesões de pele. Um adulto que não teve catapora quando criança pode desenvolver o herpes zoster? Existe hoje uma vacina que se usa muito em idosos para o herpes zoster, para evitar do idoso manifestar o herpes zoster. Porque o idoso está mais suscetível à queda de resistência, né, por doenças, por uma desnutrição, uma desidratação, cai a resistência e aí reativa. Para não acontecer isso, hoje existe a vacina para o herpes. Por que se dá para o idoso? Porque as consequências que o herpes zoster pode causar no idoso é mais grave, justamente porque o idoso é mais suscetível a complicações. Né? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha o herpes zoster nessa região, já é mais idosa, ela pode ficar com um problema que a gente chama de nevralgia pós-herpética, que é uma dor na região onde ela teve o herpes, que fica anos e anos com aquela dor. Então, é uma coisa muito chata, né? Ninguém quer ficar tendo dor sempre. Então, é claro que hoje a vacina até é usada para isso mais nos idosos, né? Quais são os principais sintomas do herpes zoster? O zoster, ele dá essas dores localizadas na região do nervo onde ele está acometendo e inicia com uma dor, um incômodo no local e que evolui para algumas lesões de pele tipo bolinhas. E depois essa dor se mantém junto com as lesões. Mas é bem característico clinicamente. Importante saber quais são as partes do corpo mais atingidas. Qualquer parte do corpo. Pode pegar o braço, um nervo do braço, um nervo do tronco, um nervo aqui da região lombar. Pode acometer o nervo do rosto e pegar o que a gente chama o herpes oftálmico, que acomete o nervo do olho. Então precisa de um acompanhamento médico, um acompanhamento oftalmológico para tratar. Prender a atenção do aluno é um desafio.
Mas tem professor que utiliza a criatividade como um ingrediente para reger uma aula. Hoje o quadro De Olho na Educação vai conversar com educadores que sabem como colocar o aluno por dentro da matéria de uma forma eficiente e divertida. Olá, hoje o quadro De Olho na Educação vai falar sobre criatividade na sala de aula. Aqui comigo está uma professora que é educadora nota 10, foi premiada. Parabéns, Flávia. Obrigada. Flávia, como o professor consegue ser criativo? Tem que usar o que na hora de dar aula? Eu acho que ser criativo em sala de aula é muito mais uma questão atitudinal do que uma ferramenta que você vai utilizar, porque você pode usar celular, projetor multimídia, né, ou outras ferramentas e não ser criativo, né, na forma que está usando. Eu, por exemplo, às vezes eu consigo trabalhar com os meninos, monto um jogo de tabuleiro só com papel e lápis. Junto com eles, eles me ajudam e a gente monta o jogo que tem a ver com o conteúdo que a gente está trabalhando. Eu acho que trabalhar de forma criativa em sala de aula é muito mais a atitude mesmo do professor. Às vezes dar uma aula fora da sala já ajuda nesse processo criativo. Também, mas também é a questão de atitude, né? Teve uma vez que eu vi um professor que disse para mim, eu vou dar uma aula fora da sala de aula, de matemática. Que ótimo, ele vai dar aula fora da sala. Só que ele chegou fora da sala e começou. Esse ângulo versus... Não adianta, né? Então tem que ser uma mudança de atitude realmente. E não os espaços ou as ferramentas que você está utilizando. O professor tem que se reinventar, né? Exatamente. O aluno mudou? Ele quer esse professor mais criativo? Com certeza. O aluno não tem mais paciência para ficar mais do que 5 minutos escutando só o professor falar, não. E ele traz ideias para o professor? Ele pode sugerir esse aluno? Sempre. Às vezes, na correria você tenta sempre fazer o seu melhor, mas tem momento que você não consegue fazer o seu melhor, né? Um aluno, um dia desse, falou pra mim, tia, sua aula tá tão chata. Eu fiz, tá sério, tia, a senhora nunca mais fez aquelas atividades interessantes. Tipo, poxa, foi mal. Próxima aula eu prometo que eu trago. Isso é bom porque você já tem um retorno do seu conteúdo, né? De como você tá aplicando aquilo, Sim, né? eu digo pra eles que é importante o professor saber como os alunos estão aprendendo, se está sendo interessante para eles a aula, se está funcionando. Eu digo para eles falarem para os professores, não de uma forma grosseira, chega o professor e começa a olhar, professor, desse jeito a gente não está conseguindo aprender, se eu não tenho outra forma de ensinar, não. E então a ideia hoje em dia em sala de aula é compartilhar, tanto o aluno trazer algo para o professor e o professor compartilhar com aquele aluno. É um conjunto, é isso? É um conjunto, é respeitar que cada um tem seus saberes e que um pode contribuir com o outro, né? Tá certo, muito obrigada pela participação e a gente vai ficando por aqui. Até nosso próximo encontro. Tchau! Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Ponte Preta contrariou todo o favoritismo e eliminou os meninos da Vila, o Santos. O campo de futebol na cidade de Oswaldo Cruz mais parecia uma piscina. A Ponte Preta se adaptou melhor e logo aos 8 minutos, Sandro arriscou do meio da rua e abriu o marcador, 1-0 Macaca. No segundo tempo, após pressão dos meninos da Vila, Ivonei também arriscou de longe e enganou o goleiro da Macaca, tudo igual 1-1. Então vamos para a disputa de pênaltis. E aí, brilhou a estrela do goleiro pontepretano, Caio pegou 3 cobranças e garantiu a classificação pontepretana, a vitória nos pênaltis por 3-2 e classificação assegurada. Mas não tem tempo para comemoração não, viu? Sem descanso, hoje, daqui a pouco, às 6 horas da tarde, a Macaca enfrenta o Londrina em Jaú pela 3ª fase. Lembrando que as equipes já se enfrentaram na fase de grupos e o Londrina levou a melhor, venceu por 1-0, gol no finalzinho, aos 46 da etapa final. Então é hora da revanche e claro que amanhã a gente conta a história dessa partida. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã ao 12:30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.